Fala torcedor tricolor, bem-vindos ao canal R7 Tricolor. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso Clube da Fé. Antes, já se inscreva e deixa o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O São Paulo está disposto a tomar uma atitude drástica em relação ao Campeonato Paulista de 2026. Insatisfeito com a atuação da arbitragem no clássico contra o Palmeiras na semifinal disputada na última segunda-feira, o tricolor enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol, FPF, nesta terça-feira, exigindo providências, citando não utilizar sua força máxima na próxima edição do torneio. No documento, o clube pede exclusão do árbitro Flávio Rodrigues e Souza do quadro de arbitragem da FPF e manifesta satisfação com a postura da entidade diante dos lances polêmicos da partida tricolor contra esta condução da arbitragem e levanta questionamento sobre o uso do VAR de erros cruciais que teriam influenciado o resultado do confronto. Entre as principais críticas está a marcação do pênalti que resultou no gol decisivo do Palmeiras. O São Paulo considera que a penalidade foi marcada de forma equivocada, que a revisão do VAR não seguiu o protocolo adequado. O goleiro Rafael, envolvido no lance, afirmou após o jogo que não houve contato suficiente para a marcação da falta. A indignação são paulina aumentou ainda mais após declarações de Reinaldo Bastos, presidente da FPF. Durante a entrevista coletiva, Bastos afirmou que Rafael poderia ter evitado o penal tivesse chutado a bola para frente. A fala foi interpretada pelo clube como uma tentativa de transferir a responsabilidade da arbitragem para os jogadores. O São Paulo argumenta que não se trata apenas de um lance isolado, mas de uma sequência de decisões controversas durante a partida. O clube relembra que Flávio Rodrigues de Souza já havia sido afastado do quadro de árbitro da CBF em 2024 após erro grave em um jogo entre Vitória e Fluminense pelo Brasileirão. Na ocasião, ele ficou 4 rodadas sem apitar. A diretoria tricolor também critica a falta de um posicionamento firme da FPF sobre a arbitragem. Segundo fontes ligadas ao clube, os dirigentes esperavam que a entidade revisasse a atuação do árbitro e Duvo de maneira mais criteriosa, o que não aconteceu. Isso reforçou a percepção de que o tricolor não está sendo tratado com a devida isonomia na competição. Diante desse cenário, o São Paulo cogita utilizar um time alternativo no Paulistão de 2026, priorizando outras competições no início da temporada. A ideia é evitar desgastes em um torneio no qual o clube não sente que há condições justas de disputa. A possibilidade de um boicote parcial à competição pode gerar um grande impacto para a própria FPF. O São Paulo é um dos clubes de maior audiência e engajamento no Paulistão, e a ausência de seus principais jogadores poderia afetar diretamente a visibilidade e o valor comercial do torneio. A postura do tricolor tem apoio de parte da torcida, que também demonstrou revolta. Volta com a arbitragem nas redes sociais. São paulinos criticaram duramente as decisões tomadas na semifinal e pediram que a diretoria mantenha uma posição firme contra a FPF. Por outro lado, a medida também contra a resistência dentro do clube. Alguns dirigentes consideram que abrir mão da força máxima no estadual pode ser prejudicial esportivamente e financeiramente. Além disso, a preocupação de que um movimento como esse possa afastar patrocinadores de gerar penalidades contratuais. A Federação Paulista de Futebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ofício enviado pelo São Paulo. No entanto, nos bastidores, a entidade não vê com bons olhos a ameaça de um boicote. Deve buscar um diálogo com a diretoria tricolor para evitar um impasse maior. O próximo passo dependerá da resposta da FPFS. Reivindicações do São Paulo. Caso não haja uma solução satisfatória, o clube deve oficializar sua decisão sobre a participação no Paulistão 2026 nos próximos meses. A situação também reacende um debate antigo sobre a qualidade da arbitragem no Brasil. Clubes de diversas competições já manifestaram insatisfação com a atuação dos árbitros e a falta de transparência na gestão do VAR, apontando a necessidade de reformas profundas no setor. Com o início da temporada de 2026 ainda distante, o São Paulo terá tempo para avaliar sua postura em relação ao Paulistão. Enquanto isso, a diretoria segue atenta aos desdobramentos da polêmica e aguarda uma posição da FPF sobre suas reivindicações. Se a decisão de utilizar um time alternativo se confirmar, o Paulistão poderá perder um de seus pais atrativos e a relação entre São Paulo e FPF pode ficar ainda mais desgastada. Resta saber se haverá espaço para um entendimento ou se o tricolor seguirá firme em sua decisão de protesto. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se
inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O torcedor do São Paulo foi surpreendido na manhã desta quarta-feira com imagem de Marco Verratti desembarcando no aeroporto de Guarulhos. O meio-campista italiano, um dos grandes nomes do futebol europeu nos últimos anos, está no Brasil para assinar contrato com o tricolor. Mesmo com a janela de transferência já fechada, movimento inesperado agitou as redes sociais e trouxe uma onda de otimismo para os são paulinos que agora sonham com um time ainda mais competitivo para brigar por títulos. Embora a negociação tenha sido conduzida com extrema desão e informações de bastidores indicam que o São Paulo aproveitou uma brecha no regulamento para concretizar a chegada do ex-jogador do Paris Saint-Germain, mãe da seleção italiana. A estratégia jurídica do clube envolveu a rescisão antecipada do contrato de Verratti com a árabe do Catar, tornando um atleta livre no mercado. Dessa forma, mesmo com o período de transferências encerrado, o jogador pode ser registrado normalmente. Verratti é um reforço de peso para a equipe comandada por Luis Elia, com vasta experiência internacional e um currículo recheado de conquistas. O meio-campista tem tudo para se tornar a peça-chave no esquema tático do treinador argentino, conhecido por sua visão de jogo refinada, qualidade no passe, incrível capacidade de controlar o ritmo das partidas. O italiano pode dar um salto de qualidade ao meio-campo tricolor. A expectativa da diretoria e da comissão técnica é que Verratti assuma o papel de líder técnico da equipe, exercendo uma função semelhante à que desempenhou por anos no PSG. Sua capacidade de deitar o ritmo do jogo e ibir passes com precisão milimétrica pode ser o diferencial para um São Paulo que busca protagonismo nas competições nacionais e internacionais. Além disso, o italiano chega para dividir responsabilidades com jogadores como Lucas Moura e James Rodrigues, reforçando um elenco que já possui grande talento, mas que precisava de um nome capaz de levar o nível competitivo do time. Sua experiência em jogos decisivos será um trunfo em torneios como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro. A torcida S paulina, claro, já se empolga com a possibilidade de ver Verratti atuando ao lado de Galeria, Wellington, Rato e Alisson. Com a presença de um jogador de sua envergadura, o tricolor ganha um meio-campo mais criativo, capaz de abrir defesas adversárias e transformar posse de bola em chances reais de gol. Impacto de ver Verratti no futebol brasileiro também promete ser significativo. Poucos jogadores com seu histórico desembarcaram no país nos últimos anos e sua chegada pode entrar um marco para a imagem no São Paulo no cenário internacional. O clube, que já tem tradição em atrair grandes nomes, volta a mostrar sua força no mercado. Convencer um atleta desse calibre a vestir sua camisa nos bastidores. A diretoria do São Paulo já trabalha para agilizar toda a documentação necessária para a estreia do jogador. A expectativa é que, ou poucas semanas, Ver esteja em campo para reforçar a equipe, dependendo apenas da adaptação física e da regularização ática. A imprensa europeia também repercutiu o movimento inesperado, destacando a escolha do meio-campista por um novo desafio em sua carreira. Verratti escolheu um destino inesperado, mas que pode ser perfeito para ele. No São Paulo terá protagonismo e um futebol que valoriza sua qualidade técnica, comentou um jornalista italiano. O próprio jogador, ainda no aeroporto, demonstrou entusiasmo com a nova etapa de sua trajetória. Estou muito feliz por estar aqui. O São Paulo é um clube gigante com uma torcida apaixonada e uma história incrível. Mal posso esperar para jogar e ajudar o time a conquistar títulos. De se divertir cercado por jornalistas e torcedores. Para o técnico Luis é o dia. A chegada do italiano representa um reforço fundamental para um elenco que busca um novo patamar competitivo. Ele é um jogador excepcional que pode nos dar um controle de jogo que poucas equipes possuem. Ter alguém com sua visão Esper nos deixa mais fortes e prontos para grandes desafios, afirmou o treinador. Se a torcida S paulina já estava empolgada com a temporada, a chegada de Verratti leva essa expectativa a um novo nível. A equipe, que já mostrava sinais de evolução sob comando de Zubel, agora conta com um dos melhores meio-campistas da última década. Algo pode ser decisivo para suas ambições no Brasileirão e na Libertadores. Dentro de campo, o jogador italiano deve atuar como verdadeiro maestro, sem duelo entre a defesa e o ataque, organizando as jogadas, oferecendo um novo repertório ao setor ofensivo. Sua habilidade em desarmar e iniciar contra-ataques pode fazer a diferença nos momentos mais cruciais da temporada. Além da qualidade técnica, Verratti traz um espírito vencedor ao São
Paulo tendo conquistado inúmeros títulos na Europa, incluindo o Campeonato Francês e a Eurocopa de 2021, ele sabe o que é necessário para triunfar em grandes competições. Seu conhecimento e mentalidade competitiva serão inestimáveis para um elenco que busca consolidar sua posição entre os melhores do continente. Outro fator importante é a influência que Verratti pode exercer sobre os jogadores mais jovens do elenco. Sua presença no vestiário, nos treinos, pode acelerar o desenvolvimento de promessas do clube, transmitindo experiência e elevando o nível geral do grupo. Se no PSG ele foi um dos pilares da era vitoriosa do clube francês, no São Paulo ele chega com a missão de liderar uma nova fase de conquistas. O desafio agora será adaptar-se ao futebol sul-americano, que exige intensidade e resiliência, mas se pode proporcionar a Verratti um dos capítulos mais marcantes de sua carreira, com uma recepção calorosa dos torcedores e expectativas elevadas. A trajetória do italiano no futebol brasileiro já começa com um alto nível de empolgação. Se conseguir mostrar a mesma qualidade que exibiu nos gramados europeus, Verratti pode se tornar um dos grandes nomes da história recente do clube. O São Paulo, que nos últimos anos lutou para retomar sua grandeza, agora tem um novo protagonista para guiar esse caminho. O torcedor tricolor tem motivos de sobra para acreditar que com Verratti os títulos tão sonhados estão mais próximos do que nunca. As últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.